Olá, eu sou a professora Adriana Freitas. Estamos começando mais uma aula de artes para os sextos anos no EducaPE e hoje o tema vai ser a mídia, a arte e a sociedade representadas pelo cinema. Acredito que todo mundo gosta de cinema, tem o seu gênero preferido, né? Vai mais ou menos ou assistir em casa, vai ao cinema ou assistir em casa, comédias, românticas, filmes de terror, animação. Mas vocês sabem como começou? Vamos começar agora vendo. Primeiro, arte e movimento. Começamos um pouco com a fotografia, né? Porque a fotografia, o cinema e o vídeo foram as tecnologias que marcaram o século XX. Começou no século XX, né, o cinema, né, e o vídeo, mas a fotografia, os primeiros experimentos da fotografia começaram mais ou menos no século XVI. Então, quando Niepce, o francês, ele começou a fazer os primeiros experimentos. Era ainda muito demorado, né? As câmeras que eles utilizavam, a câmera escura, era grande, então trabalhoso, demorava muito. Então, com o passar do tempo, né, quando ele teve auxiliar Daguerre, né, que inventou o daguerreótipo, né, então, assim, que ajudou a facilidade de produzir as fotos e ser mais rápidos. Então, depois com os avanços, né, da tecnologia e da ciência, a partir da Primeira Guerra Mundial, então, essa tecnologia das fotos, elas foram crescendo. Então, isso marcou, né? Então, com isso, eles começaram a querer criar os primeiros experimentos de captação de imagem em movimento. Primeiro eram imagens paradas. Então, depois, os cientistas, os artistas, né, eles quiseram fazer os experimentos de imagens em movimento, né? Então, antes dessas invenções, era praticamente impossível captar um movimento com precisão, certo? Aí, com o constante aperfeiçoamento da técnica fotográfica nas décadas seguintes, né, à sua invenção, logo surgiram os primeiros experimentos que buscavam representar imagens em movimento. Aí, com isso, deu origem ao cinema, né? Na década de 1870, o inglês Edward Muybridge, né, que nasceu em 1830 e faleceu em 1904, que vivia nos Estados Unidos, ele registrou a imagem de um mesmo objeto com dezenas de câmeras, certo? A partir de posições diferentes ao longo de uma trajetória. Então, ele marcou, uma das primeiras imagens a que ficou bastante conhecida foi que ele fotografou em várias câmeras a imagem de um cavalo, né, em várias sequências. E com isso, então, ele foi um dos primeiros inventores, né, da imagem em movimento, né? A sequência mais famosa, como vocês podem observar aí nessa foto, de Muybridge, foi feita em 1878, quando ele captou diante da imprensa uma sequência de imagens de um cavalo em movimento e que mostrava passo a passo os movimentos do animal. Aí, dessa forma, Muybridge provou que o animal chegava a ficar com as quatro patas fora do chão enquanto corria, né? Então, ele conseguiu captar, como ele tirou várias fotos, então você vê aquela foto que o animal parece que está no ar, né? Aí a gente vê nessa imagem, nessa próxima imagem, né, várias fotos do cavalo em sequência, né? O cavalo a galope, né, uma das práticas da série sobre a locomoção humana e animal, realizadas pelo fotógrafo Edward Muybridge, com um disparador elétrico para captar a sequência do movimento. Isso foi mais ou menos feito em 1877, 1878, e elas foram publicadas no livro Locomoção Animal, pela Universidade da Pensilvânia, em 1887. Né? Isso é uma imagem do Pinterest. Você pode perceber a imagem do cavalo em várias sequências. Hoje em dia, as tecnologias, né, são mais avançadas, então tem mais facilidade para a gente captar a imagem. Aí, em 1879, Muybridge criou o zopraxiscópio, né? Invento considerado precursor do projetor do cinema. Este equipamento projetava rapidamente, em sequência, imagens desenhadas em um disco, certo? Passando a impressão de movimento. Então, ele tinha a imagem, tinha um disco, né, uma mesma imagem, né? Então, quando você girava, ele dava a impressão de movimento. Então, esse objeto que ele criou, né, esse invento, é considerado realmente o precursor do cinema. Aí vamos agora estudar um pouquinho da origem do cinema, como é que ele foi criado, certo? Com a invenção do filme fotográfico, né, o passo para a evolução do cinema foi questão de tempo. Em 1880, o famoso inventor americano Thomas Edison
né, que nasceu em 1847, faleceu em 1931, e seu assistente, Laurie Dickson, né, 1860 e faleceu em 1935, desenvolveram um dispositivo para a gravação de movimentos de um filme, o kinetógrafo, que era esse dispositivo que eles inventaram, né, para a captação de movimentos, como um filme. Aí, outro dispositivo para a exibição de um filme, baseado no princípio físico da persistência de imagem de retina, chegando a produzir vislumbres do que seriam os primeiros curtas no cinema, com cerca de 20 segundos de duração. Lembrando que os primeiros filmes, as primeiras cenas gravadas não eram cenas muito longas não, eram coisas de segundos, certo? Aí a tecnologia cinematográfica evoluiu no fim do século XIX, com a chegada dos irmãos Auguste e Louis Lumière. Então, os irmãos Lumière foram que eles revolucionaram essa tecnologia, e daí que eles começaram realmente a produzir, né, bastantes filmes, né, e apresentar ao mundo. Eles nasceram em Besançon, na França, eram filhos de um fotógrafo também, Antoine Lumière. Então, com isso, né, por conta, né, da criação que eles tiveram, como o pai era um fotógrafo famoso da época, isso estimulou para que eles estudassem um pouquinho e fossem curiosos para aprender a tecnologia da fotografia e assim também desenvolver tecnologia para o cinema, né? Antoine Lumière era um fotógrafo proprietário de uma indústria de filmes e fabricante de papéis fotográficos da época. Então isso ajudou, estimulou aos irmãos Lumière, né, a desenvolver a sua tecnologia. Os irmãos se interessaram pelos estudos acerca de processos fotográficos, fator importante que o impulsionou para a criação do cinematógrafo, que era outro aparelhinho que eles criaram para desenvolver os filmes. Era um instrumento que tinha a capacidade de registrar e projetar em uma tela imagens em sequência, com o mesmo aparelho. Então ele não precisava, no início, como a gente falou, o Muybridge ele fez uma imagem de um cavalo, mas com várias câmeras, né, com vários aparelhos para captar essa imagem. Mas já os irmãos Lumière, eles conseguiram em um único aparelho captar uma sequência de imagens. Né? O cinematógrafo, como vocês estão observando aí na imagem, né, era esse aparelho aí, se baseia na exploração do princípio de persistência retiniana. Então, é da nossa retina, né? A retina é a parte do olho humano que capta a luz, né, transmitindo imagens ao cérebro. Então, eles se aproveitaram em estudos, eles criaram o cinematógrafo para produzir as imagens, né, e facilitar mais a sua execução. A duração dessa transmissão é mais lenta do que a recepção de 24 imagens fixas por segundo na retina, certo? O que faz com que o cérebro humano interprete o movimento ao relacionar imagens visualizadas a essa velocidade. Então, esse aparelho, né, faz com que o cérebro da gente ache que aquele ali tem aquelas imagens, né, fotografadas em sequência, a gente acredita que ele está em movimento. O cinematógrafo, ele libertou os cineastas dos confins dos estúdios e permitiu o acionamento do dispositivo à distância. Então, eles, com esse aparelho cinematógrafo, eles tiveram mais facilidade, né, de produzir as suas imagens sem estar tão presente, sem estar usando muitos aparelhos, como era feito antes. O cinematógrafo dos irmãos Lumière possui basicamente o mesmo mecanismo que aprimorado foi a base dos projetos de cinema até que fosse criado o cinema digital. Então, assim, foi a partir do cinematógrafo dos irmãos Lumière que foi se desenvolvido as câmeras para o cinema até chegar ao cinema digital, que já é um cinema já moderno. Aí, em 1895, foi realizado publicamente na França a primeira exibição cinematográfica, né, no qual os irmãos Lumière mostravam vários filmes de curta duração. Então, eram filmes curtas, né, mini curtas, né, de 20 segundos, 10 segundos de duração, que eles mostraram para a imprensa, certo? E um dos filmes que ficou famoso, que não foi o segundo, mas a pesquisadores que falavam que foi o primeiro, era a imagem de um trem em movimento. Aí, reza a lenda que algumas pessoas, quando assistiram o filme, né, na sala que foi feito o filme, achou que o trem ia bater neles, porque foi a primeira vez que eles viam uma imagem em movimento de um trem, de um objeto, né? Assim, então foi um marco para a época.
Os irmãos Lumière realizaram diversos filmes, a maioria ao ar livre. Registros de cenas do cotidiano, eles buscavam cenas do cotidiano, eles buscavam mostrar a realidade da época, né? A realidade que as cidades viviam naquela época. Esses filmes também não tinham som, eram filmes, como a gente vai estudar um pouquinho mais tarde, cinema mudo, né? Então ele era utilizado câmera fixa e enquadramento estático e centralizados. Então assim, a câmera ela não tinha movimento, a princípio ela ficava fixa. Então, assim, eles captavam a imagem, né, com o aparelho que eles criaram, né, conseguiam captar essa imagem, mas com a câmera parada. Os irmãos Lumière entendiam seu invento como de um interesse científico, né, e faziam filmagens documentais em várias partes do mundo. Então, eles saíram viajando pelo mundo para documentar e filmar as cenas do cotidiano como realmente fosse um estudo científico. Aí, na imagem, vocês observam do que eu falei, que foi um dos filmes que ficaram famosos dele, que foi da imagem do trem. Então vocês podem ver aí a imagem do trem. Então foi esse trem, né, que o público assistiu e viu o trem vindo, e algumas pessoas ficaram meio receosas, achando que, né, que eles eram acostumados com o cinema, né? Existia o teatro na época, as pessoas iam assistir espetáculos ao vivo. Então foi um momento marcante para as pessoas que começaram a assistir os primeiros filmes. Suas primeiras projeções foram A Saída de Trabalhadores da Fábrica, né, que foi o primeiro, que foi em 1895, e esse que eu falei, A Chegada do Trem, que foi em 1896, né, cuja produção seria inviável dentro de um estúdio. Então, porque eles filmavam ao ar livre, eles saíam buscando retratar a realidade, então cenas do cotidiano. Aí, por isso que tem trabalhadores saindo de uma fábrica, eles filmaram os trabalhadores saindo da fábrica, né? E para mostrar, e outro também a chegada de um trem, aí mostrava as pessoas, né, na plataforma esperando o trem e o trem chegando. No Brasil, a primeira exibição do cinema aconteceu em 8 de julho de 1896, no Rio de Janeiro, né, por iniciativa do exibidor belga Henri Palilly, certo? E foi numa sala alugada no Jornal do Comércio do Rio de Janeiro, na Rua do Ouvidor, certo? Foram projetados 8 mini-curtas de cerca de 1 minuto cada um. Aí era retratada apenas cenas pitorescas do cotidiano de cidades europeias, porque foram filmes trazidos, né, da Europa. Então foi o belga, ele trouxe, né, Henri, ele trouxe os filmes e foi projetado, né, numa sala alugada do Jornal do Comércio, lá no Rio de Janeiro, e foi para poucos. Acredita-se que era a elite que pôde assistir, porque os ingressos, né, que foram vendidos na época para essa projeção eram muito caros, né, porque também era uma arte nova, né, uma tecnologia nova, não devia também ser barato trazer. Então, foi a primeira exibição de cinema aqui no Brasil, foi em 1896. Aí, um ano depois dessa exibição, né, já existia no Rio de Janeiro uma sala fixa de cinema, né, que eles alugaram para o primeiro filme, uma sala, e depois foi criado uma sala fixa de cinema no Rio de Janeiro. Era o Salão de Novidades de Paris, certo? De Afonso Pascoal, que era Afonso e Pascoal Secreto, que eram 2 irmãos também italianos, que criaram a primeira sala de exibição de cinemas no Rio de Janeiro. Enfim, como eu falei, os primeiros filmes, eles não tinham som, né? Então, assim, aí, com o passar do tempo, os filmes foram ganhando mais enredo, né? Começaram com mini curtas, cenas do cotidiano, mas aí depois as indústrias cinematográficas foram crescendo. E os primeiros filmes eram mudos, a gente chama de cinema mudo, que a gente vai começar a estudar agora. Então, em suas primeiras décadas, o cinema era mudo, né? Como eu falei, pois tinha limitações técnicas que não permitiam a captação e reprodução de sons junto com as imagens. Então você não conseguia captar uma imagem e o som ao mesmo tempo. Então, por conta disso, os filmes eles não tinham o diálogo, o som do diálogo, o som dos movimentos como a gente vê hoje, certo? Então, no entanto, mesmo assim que o cinema era mudo, não quer dizer que era silencioso, certo? Os filmes não eram silenciosos, porque eu vou explicar agora, né? Os filmes não eram assistidos no silêncio absoluto. O que podia ser?
Então, geralmente, o filme era acompanhado por música ao vivo, né? Então, assim, quando tinha tela na projeção do cinema, normalmente ou ficava um pianista ou uma pianista, ou uma orquestra acompanhando as imagens do filme, certo? Então, assim, geralmente o filme era acompanhado por música ao vivo. Nos locais de exibição de teatros, óperas ou feiras, as cenas dos filmes eram acompanhadas por compassos tocados ao piano, certo? Então, essas músicas elas também variavam de acordo com o local que era exibido e também com o ponto de vista do pianista sobre a película. Então, o pianista conhecia o filme, então, a partir do ponto de vista dele, aí é que ele tocava a música. Então, a música ia ser baseada, se ia ser mais rápida ou mais lenta, o compasso tocado era de acordo com o ponto de vista do pianista ou do maestro quando era com orquestra, certo? Então, a música tinha um papel essencial para reforçar determinadas emoções no público. E ainda hoje, a música ela é usada, né, muito no cinema. Então, dependendo da cena, você vai ver que a música vai ter um papel ali importante. Antigamente, no século passado, no século XIX, né, é o pianista ou a orquestra que dava esse tom para as cenas, para despertar determinadas emoções. Hoje em dia, com a tecnologia, com o cinema sonoro, como a gente fala, né, você já vê que a música ali já vai, né, também ajudar na cena, certo? Muitas vezes você vê, assim, quando é uma cena de suspense, a música ela já vai despertar sentimento na gente. Quando é uma cena mais romântica, uma cena de ação, então a música ela vai variar, como variava, né, no cinema mudo. Agora, quem fazia isso era o músico, o pianista ou a orquestra. Os filmes, muitas vezes, contavam com alguns textos, certo? Por mais que era mudo, tinha algum texto como legenda, né, na exibição, na película, certo? Então era exibido entre as cenas como forma de transcrever o diálogo, né, narrar e comentar alguns acontecimentos. Então tinha a cena, né, aí às vezes mostrava assim, um textinho como se fosse o diálogo dos personagens ou explicando o que era aquilo ali, aquela cena. Aí na imagem vocês podem ver a imagem, duas fotos do filme de Charlie Chaplin, né, que foi um dos grandes nomes, ou o maior nome do cinema mudo, né, do mundo, né, no filme O Garoto, que foi de 1921. Então, você percebe duas imagens da cena do filme, né, o Charlie Chaplin, né, no filme O Garoto. Os atores do cinema mudo enfatizavam a linguagem gestual, já que a fala não era utilizada, não tinha condições de captar imagem e som ao mesmo tempo numa câmera só. Então, o recurso que os atores utilizavam era muito gestual corporal, né? E as expressões faciais também na interpretação dos personagens. Então, era muito enfático, né, o gestual e a expressão facial para também passar a emoção para o público, certo? Então, como as imagens eram captadas em preto e branco também, além do cinema ser mudo, ele não tinha cor, eram preto e branco. Então, alguns filmes eram também pintados manualmente, certo? Então, assim, as primeiras câmeras, elas não captavam as cores. Então, alguns filmes, eles foram pintados manualmente, certo? Para ser transmitidos. Aí, na foto, você vê a imagem de também um grande ator do cinema mudo, Buster Keaton, certo? Que foi também um grande astro do cinema mudo. Aí, durante mais ou menos 30 anos, o cinema não era sonoro, como eu falei, o cinema era mudo. Então, ou seja, mudo, né? O que não impediu a sua popularização entre as altas classes da sociedade. Então, e teve pessoas que acreditaram que com a chegada do cinema, o teatro, ele ia se acabar. E não foi assim, não se acabou, né? Porque antigamente era a arte que entretinha as pessoas saíam, era um movimento social, então as pessoas, era um evento social, as pessoas iam ao teatro assistir. Com a chegada do cinema, mesmo o cinema sendo mudo, preto e branco, ou colorido manualmente, ele se tornou muito popular. As pessoas começaram a frequentar muito cinema, né? Então, assim, mesmo com pouca tecnologia, foi uma arte bastante popular.
e ainda hoje é, né? Com isso, foram necessárias várias renovações nas produções cinematográficas. Então, quando a arte começou a ser popular, então surgiu a necessidade, né, de criar novas tecnologias para avançar mesmo e para produzir cada vez mais filmes. Aí na América, né, o cinema já revelava a sua vocação para a diversão, né? Os Estados Unidos foi um grande país a fazer cinema. Ainda hoje tem um nome muito forte, né? Hollywood tem um nome muito forte de produções cinematográficas. Não é o único, né, que faz muito. Hoje em dia a gente já sabe, por exemplo, que na Índia existe uma produção muito grande, né, que eles chamam de Bollywood, né, que é a produção cinematográfica na Índia. E dizem até que às vezes é mais produzidos filmes na Índia que no próprio Estados Unidos, né? Mas a partir desse momento aqui, né, mais ou menos nas primeiras décadas de 1900, então os Estados Unidos começou a mostrar a sua vocação para a arte do entretenimento, né? Então eles viram que a diversão era um grande também negócio. Os primeiros filmes eram exibidos em feiras, certo? Com o objetivo de entreter a plateia. Então eles começaram a apresentar alguns filmes, certo? Nas feiras, porque era justamente para divertir as pessoas. Aí, nessa imagem, vocês vão ver a foto, né, do filme, uma cena de um filme, O Homem-Mosca, né, com o ator Harold Lloyd, que também teve grande destaque no cinema mudo. Aí, um fator importante para a gente perceber. Com o surgimento da Primeira Guerra Mundial, certo? A Europa ela passou a diminuir a produção de filmes, certo? Por conta da Primeira Guerra, então a Europa que começou a produzir, como a gente viu, que começou na França, né, com os irmãos Lumière, e alguns outros países também que foram começando a produção, né, por conta da Primeira Guerra Mundial, a Europa deu uma diminuída na produção. Aí o que aconteceu? Né? Fazendo com que as concentrações de produções cinematográficas ficassem nos Estados Unidos. Quando, né, a Europa diminuiu a produção, os Estados Unidos começou a produzir mais, né? Então, dessa forma, foi dado início à indústria cinematográfica de Hollywood, né? Então, quando a Europa diminuiu as suas produções, os Estados Unidos começou a produzir mais. Então, se concentrou mais, né, as produções cinematográficas lá, e foi aí que surgiu a grande indústria do cinema americano. Nesse momento, como eu já falei para vocês, emergiram 3 atores, né? Tem 3 nomes do cinema mudo que são muito importantes para a gente lembrar, para a gente saber. Primeiro, Charlie Chaplin, que você vê na foto da esquerda, né? Que fez o grande personagem chamado Carlito, né? Ou em outros lugares do mundo, nos Estados Unidos, na Europa, chamava o Vagabundo, mas aqui no Brasil as pessoas apelidaram o personagem de Carlito, né? Também tivemos Buster Keaton, que é na imagem central, e na direita, Harold Lloyd, né? Que foi considerado o genial trio de comediantes do cinema mudo dos Estados Unidos. Então, eles foram os 3 grandes nomes da comédia do cinema mudo dos Estados Unidos, na época de ouro de Hollywood. Aí a gente vai falar um pouquinho agora de Carlitos, né? Carlitos é um dos personagens mais populares do cinema mudo. Todo mundo já viu, né? Mesmo que a pessoa não tenha assistido nenhum filme, que eu não acredito, eu acho que uma vez ou outra a gente já viu alguma imagem de Charlie Chaplin com o personagem Carlitos, né? Então, assim, ele é o personagem mais popular do cinema mudo, certo? Em todo o mundo. Ele foi criado, certo? Pelo ator, diretor, produtor, roteirista, certo? Inglês, Charlie Chaplin, certo? Que nasceu em 1889 e faleceu em 1977. Charlie Chaplin, ele começou no teatro, certo? Na Inglaterra. Ele também era filho de atores, né? E uma das cenas que marcaram, vamos dizer, o início dele no palco foi quando a mãe dele, que era atriz e cantora, em um momento, né, que ela estava se apresentando, ela perdeu a voz, né? E Chaplin, criança, viu, né, as pessoas se incomodando e começando a vaiar a mãe. Então ele, no impulso, subiu o palco e começou a dançar, né? Uma criança começou a dançar e se apresentar, as pessoas começaram a gostar e foi a partir desse momento que ele começou a despertar e começou a fazer teatro. Ele fez teatro em várias companhias, né, na Inglaterra, e depois foi para os Estados Unidos, né, e fazer cinema. Então, as principais características, né, do personagem Carlitos ou o Vagabundo, né, de Charlie Chaplin,
são típicas do cinema mudo, né, com um gestual, né, característico, o figurino, né, que a gente vê que era sempre, né, com a calça preta meio folgada, o paletó abotoado de forma, enfim, não certinha, né, assim, meio folgada, camisa branca. Então tinha o chapéuzinho dele, que sempre também virou uma marca, a bengala, né, o chapéu, o sapato que era grande pro pé dele. Então, assim, e a maquiagem também foi muito característica, né, que era aquela maquiagem branca, o rosto branco, né, o bigodinho, enfim, ficou muito marcado, né, que era o gestual que ele tinha, o figurino e a maquiagem. Então ficou muito definido, então ficou a marca, né, do personagem de Charlie Chaplin. Aí, como eu falei para vocês, ele era originalmente conhecido como The Tramp, ou o Vagabundo. Mas aqui no Brasil, é o único lugar do mundo que colocou o nome do personagem de Carlitos. Aí, enfim, aí depois de iniciar sua carreira como ator de espetáculos, como eu falei para vocês anteriormente, na Inglaterra, né, ele iniciou lá, ainda jovem, né, criança e adolescente, aí ele foi levado para os Estados Unidos. Aí, onde começou no cinema, a estreia dele foi mais ou menos em 1914. Aí ele fez tanto sucesso, né, e foi rápido o sucesso de Charlie Chaplin no cinema, que ele ficou conhecido no mundo todo. Então, assim, foi muito rápido. E Charlie Chaplin, ele não ficou apenas atuando, né? Chegou um momento que ele escrevia também os roteiros, né? Ele escrevia os filmes, né? Ele produzia, criava o roteiro, criava o filme, dirigia, atuava e também produzia, né? E em 1919, ele foi um dos fundadores, né, do estúdio United Artists, Artistas Unidos. Então ele criou, junto com outros artistas, né, esse estúdio para criar e produzir os seus filmes, né, o que permitiu que ele assumisse o controle sobre a maior parte da produção de seus filmes. Então o Charlie Chaplin ficou muito conhecido não só pela sua atuação, né, não só pelo personagem Carlitos, mas também porque ele produzia, ele dirigia, né, e ele criava, escrevia o roteiro dos seus filmes. Certo? Então, assim, a gente estudou um pouquinho sobre o cinema mudo com Carlitos e agora a gente vai ver um pouquinho do cinema de animação. Quando fala em filme de animação, a gente já lembra das grandes produções, né, de Hollywood mesmo, da Disney, enfim, de outros estúdios que produzem, fizeram Frozen, que é o mais famoso, Tá Chovendo Hambúrguer. Então, a gente, se for nomear, a gente conhece vários filmes, né? Monstros S.A., que é um dos meus favoritos, né? Tem Shrek. Então, você vê que existe uma gama de filmes de animação que é para todas as idades. Mas vocês sabem quando começou o filme de animação? Será que é tão novo assim? Vamos lá. Filme de animação, o primeiro desenho animado foi feito pelo inventor francês Charles Émile, certo? Renaud, que nasceu em 1844 e faleceu em 1918. Ele foi realizado antes, o mesmo da invenção do projetor moderno dos irmãos Lumière. Então, assim, o aparelho, eu vou repetir aqui para vocês. O primeiro desenho animado foi feito pelo inventor francês Charles Émile Renaud, certo? Foi realizado antes mesmo da invenção do projetor moderno dos irmãos Lumière. Então, antes daquele cinematógrafo dos irmãos Lumière, né, que foi revolucionário, o francês Charles Émile, ele fez o primeiro desenho de animado, certo, para o cinema. O filme se chamava Pobre Pierrot, né, o que vocês veem na imagem aí. Foi projetado no Museu Grévin, em Paris, na França, em outubro de 1892. Se a gente for lembrar, o filme dos Lumière foi em 1895. Já esse desenho animado foi produzido em 1892, certo? No museu em Paris, na França. Aí, em agosto de 1908, já foi lançado o filme animado Fantasmagoria, né? Do diretor francês Émile Coubert, também conhecido como Émile Cohl, que nasceu em 1857 e faleceu em 1938. Também a imagem que vocês observam aí, né? Esse filme foi exibido, fez muito sucesso. Então, foi o primeiro desenho animado exibido em um projetor de filmes moderno. Então, Fantasmagoria foi um filme animado que fez bastante sucesso na época.
Agora, tem o primeiro filme longa-metragem animado, que foi O Apóstolo. Foi em 1917. Dirigido pelo argentino Quirino Cristiani, certo? E nasceu em 1896 e faleceu em 1984. O filme teve boa reação crítica e comercial, certo? Mas um incêndio destruiu a única cópia da obra. Então, o filme fez sucesso na época, né, comercial, mas por conta de um incêndio as pessoas perderam, né, foi perdido a única cópia que tinha. Então a gente não tem como mostrar, não tem como assistir mais, né, o filme O Apóstolo, que foi o primeiro longa-metragem animado. Aí, na década de 1920, na Alemanha, Lotte Heininger, 1899-1981, criou animações de recortes baseados na milenar teatro de sombras, né, chinês. Então, ele baseou, né, aquele teatro de silhuetas, no teatro de sombras chinês. Então, ele começou a produzir, né, filmes de animação baseado no teatro de sombras chinês, chamado de filmes de silhueta. Né, em suas produções, o artista desenhava as silhuetas e depois recortava uma a uma, adaptando para animações muitos contos de fadas famosos. Então, ele pegava alguns contos de fadas famosos, desenhava, né, os personagens, cortava e depois filmava. Aí, nos Estados Unidos, a partir do final da década de 1920, grandes estúdios passaram a se dedicar à realização de produções de desenho animado. Então, como percebeu que também era um gênero, né, de filme que se tornou bastante popular, né, então os Estados Unidos também começou a produzir grandes filmes, né, grandes estúdios americanos começaram a produzir filmes animados. E um dos grandes nomes, né, ou o maior nome desse momento, é o Walt Disney, né, que todo mundo sabe as produções de Disney. Então ele, né, foi um dos criadores dos filmes animados nos Estados Unidos, né, grandes personagens. Mickey, né, a Minnie, o Pato Donald, tudo foram criações de Walt Disney. Aí muitas dessas produções foram criadas com base em adaptações de fábulas. Então o primeiro filme, né, produzido pelo Walt Disney foi A Branca de Neve e os Sete Anões. Então, porque muitos filmes foram criados em adaptações de fábulas, né, contos e clássicos da literatura infanto-juvenil, né, como eu falei aí, A Branca de Neve e os Sete Anões, que foi o primeiro filme, foi feito em 1937, né, que era um longa-metragem de animação e foi o primeiro longa-metragem que ganhou sucesso comercial, sucesso mundial, né? Então, assim, hoje já tem várias versões da Branca de Neve e os Sete Anões, né, mas o primeiro foi feito em 1937. Aí, no decorrer das décadas seguintes, né, o cinema de animação ele começou a alcançar grande êxito comercial, né? Então, assim, foram feitas grandes produções, muitos filmes, né, o que levou ao desenvolvimento do gênero. Então, hoje o gênero, né, de cinema de animação é um dos filmes que ganha realmente muito destaque. E não é só para criança. Muita gente acreditava, desenho animado é só para criança. E não é, né? Então você tem filmes animados que são para adultos, né? Outros que são para crianças e uns que são para qualquer idade, né? Então, e o que aconteceu também? Por conta das grandes produções, né, do filme animado, muitos personagens eles começaram a ficar bastante populares, né? Então, assim, por exemplo, Shrek é um dos personagens muito populares do cinema animado. Todo mundo, né, conhece ou já assistiu pelo menos um dos filmes, né? E um também recente é o que na imagem que vocês veem aí, de Olaf, né, de Frozen, né, que foi um desenho, que é um desenho dos mais recentes, que é bastante popular. Aí, pessoal, no final do século XX, surgiu a animação digital. Antes, os filmes de animação eram feitos desenhados, né, era captado quadro a quadro, era mais trabalhoso. Aí, no final do século XX, já começou a surgir a animação digital, feita por meio de computação gráfica, né? Aí, a partir da década de 1990, grandes estúdios passaram a ser conhecidos por seus filmes de animação, com recursos tecnológicos inovadores e efeitos especiais, né? E alguns estúdios ainda eles misturam as duas técnicas, a técnica digital e a técnica antiga, né? Mas hoje a gente percebe que as produções de filmes de animação são bastante, né? Todo ano a gente vê novos. E não ficou apenas no cinema, até no vídeo a gente também já vê, né? Enfim, né? São filmes que servem para todas as idades. Bom, a aula de hoje está terminando. Hoje a gente estudou um
pouquinho, né, do início da fotografia, a origem do cinema, né, como o cinema começou, como ele era mudo, né, não tinha, era chamado de cinema mudo porque não conseguia se captar na mesma câmera a imagem e o som, não é? Mas tinha música, né? E, enfim, depois a gente estudou um pouquinho do cinema de animação. Se vocês tiverem curiosidade, vocês podem pesquisar, né, na internet. Tem filmes de Charlie Chaplin, né, vários, os primeiros filmes de animação. E até a próxima!